sobre densidade de corrente em superfícies, né? Começar com isso, se o computador deixar. Ups. Então, densidade de corrente tá? Então, o que a gente pode pensar, né, inicialmente, fita, né, condutora, né, que pode, corrente, e por ela esteja trafegando uma quantidade de corrente, tá certo? Por toda essa fita, né? Então, em toda a fita estaria a corrente aqui trafegando, tá? E a gente pode tomar uma pequena, né, fita dentro dessa fita, por favor. Pode falar. Professor? Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? A tela está em branco. Você está espelhando a tela? Sim. Sim, professor. Tô ouvindo. Eu tô ouvindo vocês. Agora? A tela está em branco, você está espelhando, mas não aparece nada. Nossa, então deve ter um delay gigantesco. Porque tá aparecendo para mim aqui, ó. Eu tô num site aqui. Tá todo mundo com problema ou não? Eu tava ouvindo sim. Tava ouvindo alguém que tava falando, não sei se os dois, o Luiz. Ó, vamos ver, porque eu tô vendo aqui numa outra tela aqui. Opa. Vamos tentar voltar aqui. Fala. Só confirmando, você só desenhou um plano, linhas, umas flechas. Vamos ver se a gente tá em fase. Eu acabei de falar com vocês agora. Você me ouviu? Responda assim. Sim. Beleza. Tá? Eu acho que tem um delayzinho aqui na minha conexão com vocês. Tá? Então, ó, vamos ver se dá, senão vocês reclamam. Eu plano. E aí eu tô pegando uma caixa de corrente não era um plano, seria uma fita larga, né? Imagina uma folha por onde está passando a corrente vermelha, né? Sobre toda. Vou pegar uma pequena faixazinha dessa fita, então, que vai ser perpendicular, né? Eu vou querer esse pequeno pedacinho aqui, vai ser uma largura DL ao caminho da corrente, tá? Por quê? Porque com isso eu defini uma quantidade, então, ó, DL vai ser perpendicular, DL perpendicular é perpendicular à corrente I, né? O tempo todo. Então, com isso eu consigo calcular uma quantidade K vetorial, que é a densidade de corrente, então, a de corrente por unidade de comprimento. Opa, volta um aqui, errei. Ups. DL perpendicular. Certo? Que vai ser a nossa densidade de corrente em superfície. Que é o que está escrito lá em cima. Densidade de corrente em superfície. Todos vocês pegaram isso daí? Sem atraso? Responda rapidinho, por favor, para ver que o atraso não está muito grande.
atraso. Ah, o Lucas respondeu. Sim, tá bom. Eu só estou preocupado com esse delay. O que eu escrevo, o que eu falo, talvez tá tendo um delay. O problema de conexão de internet é de algum de vocês, né? Vamos ver se dá para continuar. Tá? Então, essa é uma quantidade importante que a gente vai definir, né? E aí, olha só, se você imaginar a superfície tem uma densidade de carga sigma, né, na superfície, olha só, a gente pode fazer, a gente pode K, aqui vai, colocar em azul, ó, K, ele pode ser, como a definição está dizendo aí, DI ADL perpendicular, certo? Quem que é DI? DI é carga, né, densidade de carga. Se eu olhar ela por unidade área, né, então eu vou DL, que é na direção da corrente, vezes o módulo desse DL perpendicular, né, essa multiplicação perpendicular vai dar uma área, certo? Mas uma área apontando na direção que vai a corrente. Isso a quantidade que está aqui, isso a quantidade é DQ, é carga, tá? Tem unidade de carga. Se eu divido agora essa quantidade por DT, que a DT é corrente, né? Então eu tenho um DI, certo? Eu tenho, de certa forma, se essa corrente for uma quantidade muito pequena de corrente, né? Pequena de corrente num tempo, né, DT. Então eu tenho um certo DI. E aí eu posso dividir por DL perpendicular. Tá certo? Então, de novo, ó, se eu pego essa quantidade de carga, eu defino corrente, né? Defino corrente como essa quantidade aqui pelo DL perpendicular, né? Então, tudo aqui, ó, seria DI. Vamos fazer em verde, ó. Em verde. DI. Então, DI e ADL perpendicular é a nossa definição K, né? E esse DI aqui é um DI com direção, né? Com direção. Agora olha só, eu posso simplesmente, né, dividir o DL perpendicular em módulo pelo módulo aqui e simplesmente vou ter sigma DL, sem ser perpendicular, né? A direção da velocidade das cargas no tempo. O que é DL? É DT? Em outras palavras, daqui também é igual a sigma V. Opa, deu uma travada no computador. Sigma vezes isso aqui, meu. Tá? Então, olha que bacana. A nossa quantidade que eu estava definindo, ela também pode ser definida como sigma, quantidade de carga superfície, que com uma guarda esse resultado, porque ele vai ser importante mais para frente para a gente, tá? Muito bom. Aí eu posso olhar para a força magnética, né? Lembra que força magnética é uma integralidade, né, vezes o sigma, dava a corrente, vezes o B, né? E aí a gente fazia o dA, né? É V vetor B, né? E um sigma dA, né? Gra na área toda, né? Isso unidade. Posso olhar isso daqui como sigma dA como um dq de, né? E aí eu tenho a força, né? Se você olhar bem, eu tenho a força
de Lorentz, só calculado para cada pedacinho de carga na superfície. Tá? Isso daqui é vetorial, né? Opa! Vetorial. Esqueceu o vetor. Tá? É basicamente a equação da força de Lorentz que tá aí. Só que percebe, se eu colocar o sigma com o V aqui e voltar para a nossa definição aqui, ó, tá? Eu posso ter essa força de Lorentz, K, densidade de corrente na superfície, vetor o campo magnético ali na superfície e integrar em todo ponto. Ou seja, eu consigo com isso força magnética, vai dar vetorial, né? Vetorial apontando numa certa direção, vai me dar a força magnética do meu desse meu sistema, né? Dessa minha corrente que está passando numa fita, né? Ou num fio, né? Lembra que a gente fez unidimensional na aula, um fiozinho, mas a gente não precisa ser num fio, ter numa fita de corrente, né? Com 2D, né? Em 2D. Lembre-se, ele não era contínuo na superfície carregada, quando tinha cargas na superfície. De forma similar, o B ele bem não contínuo em uma superfície carregada, como é o caso que a gente está colocando aqui, com cargas, com corrente, né? Então, uma superfície com corrente, o B não sofrerá uma descontinuidade, né, na superfície. Mas isso vai ser importante mais à frente. Agora não, só quis alertá-lo. A gente pode estender isso para o volume. Né? Vamos estender esse conceito agora para o volume. Então, no volume, a gente pode imaginar o seguinte, ó, imagina que você tem um fio volumétrico aqui, né? Um fio volumétrico, tá? Imagina se vezes uma fita, eu vou pegar, né? Uma área perpendicular a essa corrente que está passando aqui, né? Então imagina que eu tenho corrente I passando fio, né? Em todo o fio, no volume dele, né? Vou pegar só uma área, né? Uma pequena seção área. Essa daqui, ó, essa área por onde a gente está entrando aqui, ó. A corrente toda está entrando, ó. Corrente toda está entrando aqui, né? Essa corrente I, né? Está entrando, né? I. Eu vou pegar só uma coisinha dele, né? Entender que agora eu tinha densidade de corrente por unidade de comprimento na superfície. No volume, eu vou dizer que eu tenho uma densidade de corrente volumétrica, que vai ser a quantidade de corrente que passa por essa áreazinha, né? Dividido por essa área, né? É a quantidade de corrente que passa a um DI que passa por essa área DA perpendicular. Perpendicular a quem? Perpendicular ao sentido do vetor corrente. Se a gente imagina uma corrente entrando nessa área de aí, é o cara, né? Essa área perpendicular é perpendicular ao vetor corrente que está atravessando. Tá? Por isso que eu chamo área perpendicular, certo? Analogamente, eu vou ter que J, não vou fazer a continha, é ρ vezes V, né? Lá a gente não tinha, ó, aqui, vamos na página anterior, né? Eu tenho o quê? Eu tinha uma certa, vamos desenhar agora aqui com azul, eu tinha uma densidade de corrente K na superfície, né? Por unidade de área, unidade
de comprimento perpendicular à corrente. Agora, aqui, ó, eu tenho J, posso colocar aqui, ó, um J, que é um vetor de corrente perpendicular a essa seção seria o J nosso, de volume, um volume. Então, de forma muito análoga, eu posso escrever, ó, análoga ao caso lá de cima, que a cinética vai ser uma integral. Só que agora, né? Antes era esse, né? Na superfície toda, né? É uma área LDA. Aqui é no volume de quem? De V vetor B, a quantidade de que é o que? Rho dV, devolve, vai dar corrente não, carga, né? Isso é força de Lorentz, né? Se a gente multiplicar o Rho junto com o V aqui, ó, isso daqui é exato, ó, vetor B vezes devolve, percebe? A força magnética também pode ser dada olhando para uma densidade de corrente num volume. Então, se é um fio e precisar calcular a força sobre um objeto tridimensional, você usa a densidade de corrente. Basta você conhecer a densidade de corrente ponto a ponto. Faz o produto vetorial B com B, calcula pelo volume, né? O produto vetorial de J por B vai dar um vetor, que vai dar na direção... e esse dA aqui é o módulo desse carinha aqui, ó, módulo do dA. Tá? Porque o vetor aqui, o K vetor B, já vai dar a direção da força. Já vai te indicar a direção da força. A mesma coisa aqui, o J vetor B vai te indicar a direção da força. Generalizou o caso de força magnética do que seria para um fio dimensional. A gente pode pegar exemplos, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, que é o 5.4, que é super trivial, né? O A, ele diz o seguinte: imagina uma conforme, né? Num fio de seção reta A, né? Tá aqui, ó. Seção reta A, tá passando uma corrente I. E isso daqui. Ele quer que você calcule o J. Bom, o J vai ser tranquilo, né? Vamos até fazer aqui. Quanto que vai ser o J? O J vai ser a corrente I, né? Nessa direção, na direção da corrente. Então, se ela estiver indo para a direita, é a direção que você vai dividido por quadrado. Então, é facinho de encontrar a densidade de corrente. Aí ele faz o caso B, né? O B é o seguinte: imagina um disco, né? Um fio, na verdade, um fio, onde o J está dado, né? Então, ó, o J está dado aqui, ó. Ops, o J, e ele foi dado como sendo KS, né? Vamos pegar o módulo de direção, a gente já sabe que está para dentro. Vamos pegar o módulo de J. Ele é K vezes S. K é a distância, é a distância, né? Então isso daqui seria S, né? E isso daqui, ó, seria um ds. Então, ó, a gente tem uma areazinha aqui, ó, calcular o J, tá? E ele pergunta quanto que seria a corrente nesse... bom, corrente total é fácil, né? Corrente total é calcular o J, escalar. Nesse caso, o J está na mesma... Vamos colocar o J na mesma... Pegar só o módulo da corrente, né? Na mesma direção que eu colocar o vetor dA de superfície, né? Isso vai ser o quê? Igual a J, módulo, né? Vezes o dA perpendicular. E esse cara que está aí. Quem que é o J? O J é K vezes E, né?
Bom, o dA é simples, né? Coordenadas polares aqui, ó, dá para, se isso daqui é θ, não, vamos fazer φ, vai. Se é R, φ, né? Vai dar esse arco, vezes o comprimentozinho ds da área total. Então, ó, S de φ vezes o ds. Isso daí é a área dA, tá? E é só entrar, dizer, né? A 2π em dφ e dizer a no raio. Esse cara, né? Então, isso daqui vai dar 2π. O K é uma constante, fica aí. E eu vou integrar agora S vezes S, vai dar S quadrado. Eu vou integrar de 0 a A. Integra, né? S quadrado vai dar S ao cubo sobre 3. Pulando os limites, vai dar 2πk ao cubo sobre 3. Calculei a corrente. Você viu que no exemplo A, na parte A do problema, eu dava uma corrente constante e calculava a densidade. Aqui, é um problema que te dá uma densidade variável, densidade de corrente varia proporcional a S, né? E ele pede a corrente nesse fio. Bom, a corrente total, tá vendo? É 2πka cubo sobre 3. Quanto mais grosso o fio, nesse caso, mais consegue passar. Beleza, né? Um problema simbólico, né? Só para você perder, né? A ideia de que corrente que está passando é um integral de J ou de JdA naquela pequena, aquela superfície que você tem, né? Muito bom. Isso vai te dar, né, como resultado, né, corrente, né? Agora o que a gente pode dizer é, tá bom, se eu tenho um fio, um volume, né? E eu tenho lá dentro desse volume uma certa quantidade. Eu sei que isso daqui é integral da densidade total de carga vezes o elemento de volume, e se eu integrar no volume todo desse objeto, esse objeto tem um volume vol, né? A toda a carga que está lá dentro. Só que imagine, tenho cargas saindo, né? Carga indo, né? Carga saindo. Poderia ter entrando também, mas vamos. Carga saindo. Eventualmente saindo. Tá? Imagina isso, né? E eu sei que o meu quanto ele vai ser o quê? A densidade de carga no espaço x, y. Também vai ser eventualmente uma função do tempo, porque ora eu tenho uma certa quantidade de carga dividido pelo espaço, né, volume, vai ter um certo valor, né, de densidade, né? Só que isso daí pode estar mudando no tempo. Se as cargas né, tá mudando, né? Como uma corrente, né? Indo como na forma de carga saindo seria corrente, né? Então a corrente é o que entra, né? A corrente total que sai ou que entra, ela pode ser expressa, né, sendo uma integral de J vezes, né, a densidade corrente ali naquele volume, vezes a área, né, escalar dA, que se ela não for perpendicular, se a área não for perpendicular à corrente, escalar com o J vai dar 0, então tem que estar apontando na mesma direção que o J, né? Senão daria um 0 nesse produto
escalar, né? E eu vou da superfície fechada. Superfície, bom, é redundante, porque já eu fiz a bolinha ali, né? Mas tudo bem, só para melhorar a nossa compreensão. Então isso daqui é a corrente. Agora eu vou tentar essa corrente que está saindo lá desse meu objeto como sendo a derivada da carga do que a carga está variando no tempo. Tá certo? Só que é o seguinte, imagina esse fluxo de corrente ser positivo. Né? Corrente que sai pela superfície, eu vou definir como positivo. Claro, está saindo, o vetor normal da superfície está na mesma direção, né? Se a gente voltar a normal, a superfície também estaria apontando para cá, então daria alguma coisa positiva. Né? Então, eu vou dizendo como sendo positivo. Se está saindo carga, a quantidade de carga no tempo está diminuindo, você concorda? Só está diminuindo. Se só está diminuindo, essa função ela está decrescendo no tempo. Sei lá, inicialmente ela era 10, depois era 8, depois 7, depois 6, 5, 4, 3. Está diminuindo no tempo. Quantidade de carga. Então significa que essa derivada no tempo é uma derivada negativa. E corrigir para ser uma corrente positiva, eu vou colocar aqui, ó. Tudo isso só para explicar o menos na frente, tá? Porque daí a corrente total que sai é menos a derivada no tempo, como função do tempo, é dt. É densidade de corrente, desculpe, densidade de carga vezes o volume. Então isso é a carga. O Q é o ρdV. Né? ρdV carga. Agora, imagine o seguinte: volume do objeto não altera no tempo, quer dizer que não vai ter nada, a variação não depende da variação do espaço. Não é que o fio está ficando mais, né, o objeto está ficando menorzinho ou maior, ele não está estufando, está encolhendo. Então quer dizer que a derivada é uma derivada única e exclusivamente, a densidade ρ é única e exclusivamente do tempo. Então eu posso passar essa derivada que está aqui, ó, lá para dentro da integral, como sendo uma derivada parcial do tempo da densidade. Nota, a densidade é uma função de x, y, z e do tempo. Mas não faz sentido estar mudando localmente, né, como função do espaço, a densidade. É alguma coisa que tem que depender só do tempo. Então eu posso fazer parcial somente com relação ao tempo. Né? E mantenho essa integração. Ou seja, aí eu posso olhar para essa equação e aplicar, né, o teorema da divergência. Se eu aplico o teorema da divergência, o que me diz o teorema da divergência? Que a integral de superfície fechada de um vetor dA é igual à integral de volume do divergente desse vetor. Então, isso daqui, ó, vai ser a integral do né, dessa superfície fechada, ou seja, do objeto que eu tinha desenhado aqui na página anterior, do divergente dV, né, que é o mesmo volume que está lá. Ou seja, isso daqui é igual a menos integral de ρ. Vou colocar até o menos lá para dentro. Ó. Menos d ρ a dt, né? dV.
mesmo volume. Ó, se eu estou integrando de um lado no mesmo volume, né? E são duas integrais de volume, quer dizer que os integrandos têm que ser iguais para dar o mesmo resultado. Portanto, ó, eu que divergente de J menos d ρ a dt. Essa equaçãozinha aqui vai ser uma equaçãozinha muito importante, não só nesse curso, em outros cursos, que é conhecida como a equação da conservação da carga ou continuidade. Tá? Extremamente importante. Essa tal equação da continuidade, ela vai ser usada lá na frente, no capítulo 7, para a gente corrigir as equações de Maxwell. Né? Vai ser extremamente importante essa equação. Atenção para ela, que ela é uma equação tal. Tá? Muito bom. A gente pode continuar agora. Tranquilo esses conceitos para vocês, pessoal? Alguma dúvida? Sinaliza aí. Se tranquilo, acompanhou, entendeu o que está acontecendo, né? Tem uma álgebra por trás, mas o espírito é esse, né? Eu estou contabilizando a quantidade de carga que de corrente, né? Então o divergente da densidade de corrente é igual a menos no tempo da densidade de carga. É isso que a gente está dizendo, né? No final das contas. Tá, se eu imagino que está tudo ok, se ninguém chamou atenção, vamos continuar calculando alguns problemas, alguns exemplos. Então vamos pegar o problema que ele pede para a gente calcular a densidade em diferentes casos para um disco. Né? Então a gente tem um disco aqui rodando. Né? Ele está rodando e essa rotação que ele faz, né? O ângulo é φ aqui de rotação, é uma rotação de velocidade de ômega, e eu vou dizer que essa velocidade angular ela está apontando na direção z, né? Ou seja, o roda sem pressionar. Né? Ou seja, dizer que a rotação sempre gera um valor, né, sempre aponta na mesma direção. Né? A normal, o disco sempre está apontando na mesma direção e ele sempre está rotacionando em torno desse mesmo eixo. Tá? Então, se isso é verdade, né, eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar um pequeno elemento área aqui, que está a uma certa distância r, né, e aí eu de área viajando, né, com uma velocidade v, que nesse instante ele está apontando naquela direção, mas como ele está girando, vai ser uma velocidade angular. Tá certo? E eu posso escrever esse v, né, lembrando dessa relação, ômega vetor r. Lembra lá de mecânica, por exemplo? Se você fizer ômega vetor r, você vai ver que vai dar ômega r, né? Velocidade angular vezes o raio, te dá a velocidade linear naquele ponto, aquela distância do eixo de rotação, né? E o seu eixo z, tá? E a direção dessa é sempre a direção φ. Né? Então, a direção que é tangente à minha curva. Aí. É essa direção tangente que é o ângulo φ. Tá? E aí eu posso calcular né, usando lá o nosso sigma vezes. Nesse caso, portanto, qual é o K de superfície? O K de superfície é 0 vezes ômega vezes R na direção. Isso é a densidade de corrente
Percebe? Lembra que a gente fez que o K é a ação da distância? Isso é verdade, por exemplo, quando você coloca a carga ali e bota ele para rodar. Quando você bota um disco para rodar, com uma certa densidade de carga na superfície, é como se você tivesse uma densidade variável como função da distância ao centro de rotação. Claro, por cargas mais próximo do eixo de rotação, é mais lenta do que aquela que está mais perto da periferia do disco. Né? Conceito de velocidade angular. Né? E velocidade tangente, né? Num movimento circular. Então, note, né? O módulo de K, ele é proporcional a R. Tá? Que é exatamente o caso do nosso exemplozinho que a gente resolveu. Opa, aqui, ó. É exatamente desse. Só que a gente não tinha dito o que era. Um cara que fazia uma coisa similar a isso. Um cara que faz uma coisa similar a isso é isso. Só que aqui a gente fez pro J, para calcular o J. Aqui a gente está fazendo por superfície. Né? Aquele lá era num fio volumétrico. Aqui a gente está fazendo numa superfície. Um K que depende de R. Assim é um jeito. Tá? A gente pode olhar esse daqui, né? A gente pode olhar para o caso B volumétrico disso, que seria era girante. Né? Imagina girando aqui, ó, com velocidade ômega também, velocidade angular ômega, né? Girando. Nesse ângulo φ aqui, ó, né? Esse ângulo que gira aqui é o ângulo φ. Ângulo. Mas daí, olha só, vamos pegar o centro e vamos analisar um pequeno volumezinho que está viajando novamente com uma velocidade, né? Lá para dentro, né? Vamos tentar fazer lá para dentro assim, ó. Opa, vai ficar assim, ó. Ele está com uma velocidade aqui, ó, para dentro, né? V. Para dentro, furando a página. E olha, depende da onde está esse pequeno volumezinho que eu coloquei. E ele depende do raio R, que localiza ele, né? E ele depende do ângulo T que o raio está, né? Depende de tudo isso. Vamos pegar o J, né? Como se escreve? Vezes V, vezes a velocidade. Mas quem que é a velocidade? De novo, a ômega vetor R. Produto vetorial R. Quem que é isso, então? Ômega conta. É ômega, que são Z, produto vetorial, né? Agora, qual é o ângulo entre o R e o Z? Né? É exatamente esse θ. Então, a definição de produto vetorial de Z é que o V é ômega R seno. E para onde aponta esse vetor? Né? Faz o produto vetorial entre o R e o V, você vai ver que ele aponta na direção entre o ômega e o R, ele aponta na direção φ, que é entrando dentro do papel. Né? Entrando no papel. Percebe? Então, nesse caso, ele é o quê? É ρ vezes ômega, vezes R, vezes seno de θ, apontando para dentro do papel. E tá vendo? Cada correntezinha que está correndo aí, está correndo com uma certa velocidade. É simplesmente eu peguei uma esfera cheia de carga e botei ela para rodar. Com uma densidade de carga ρ constante dentro dela. Né?
e botei ela para girar. Eu giro como se fossem circuitozinhos de corrente, cada um em cada ponto do espaço com uma densidade diferente, que depende de ρ, depende de R, e ômega, que depende do ângulo θ. Olha que interessante. Claro, esse conceito, pessoal, achar K e achar ρ, por exemplo, achar J, ainda aí, dá um sinal de vida. Não sei ainda. Mas tudo bem. Vamos fazer um outro exemplo. Estamos aqui. Chegou a faz uns tempinho que eu estou perguntando. Mas tudo bem. Probleminha que é calcular forças em fios, né? Acho que é importante fazer esses exemplozinhos, porque daí a gente consegue olhar para diferentes situações, né? Então a gente tem uma espira no plano YZ, tá? Depois vocês olham lá no problema o enunciado certinho. E o ele é do tipo KZ, depende do Z e entra na direção X, tá? O K sendo uma constante. Então a nossa espira quadrada, eu vou fazer aqui, ó, tá no plano YZ, e eu vou colocar aqui, ó, como aqui sendo a direção Z, tá? A direção Z, aqui a direção Y, e obviamente a direção X estaria aqui. A direção X está aqui. Se eu fizer o produto vetorial Z apontando na direção certa, do jeito que está o meu desenho aí. O produto vetorial funciona, né? Muito bom. E aí está correndo uma corrente, ele diz como que a corrente está andando. A corrente está aqui assim, ó. Tá? Corrente nesse sentido assim. Sentido horário. Tá? Olhando de cima. Anti-horário. E é uma corrente I. Né? Uma corrente I que está passando aqui. E ele quer saber, só que nota, vamos olhar com cuidado a força. O campo B, se a gente fizer um gráfico de B como função de Z, aponta sempre na direção X. Então, entrando na espina da de Z, mas ele está apontando na direção X. Mas ele vai. Então, se o Z for igual a 0, né, próximo do início do sistema de coordenadas, mais perto do eixo Y, Z, o campo é 0. Conforme você vai distanciando, né, até ele atingir um valor apontando na direção Z, que vai ser Ka sobre Z, que a espira tem lado A. A espira tem lado e lado A. Espira quadrada, né? Quadrada. A aqui. A. Então A sobre 2 que está na direção de X chapéu, positivo. É claro que a gente for para o outro lado, né, vai dar um campo apontando para baixo, né, que vai ser A sobre 2 na direção X também. Né? Então, do lado de cá, né, ele aponta para a direção menos X. K do eixo Y, né,
Vamos pegar o verde de novo. De cá, nesse lado de cá, ele está apontando para baixo. Então o campo está entrando aqui, ó. Está entrando, né? Entrando. Tá saindo. Diferentes magnitudes, depende se ele está mais. Aí vamos numerar cada um desses segmentos. Vou chamar esse daqui de segmento 4, segmento 2, esse segmento desse lado de segmento 1 e o segmento do outro lado de segmento 3. Tá? Então, olha só. A gente pode analisar o que acontece no segmento 4. Se eu faço a Lorentz aí do campo, ó, o campo está apontando para baixo, né? Aqui em cima, apontando para baixo. A corrente está indo para baixo aqui, ó. Esse produto vetorial, corrente não, o campo está saindo do papel, apontando para cima. A corrente está indo para baixo, o campo está indo para cima. Se eu faço o produto vetorial, que é a força vai ficar em cor, em amarelo, vai. A força aqui, ó. E ela é maior, ela vai diminuindo de módulo. Inverte. Né? Então, você vê que cancela. A força acaba cancelando. A mesma coisa vai doar do outro lado de cá, né? Então, faço o produto vetorial e dá a mesma coisa do outro lado. Eu posso olhar o seguinte, sobre o ramo, a força é nula. Já no cara de baixo, ao longo de todo esse cara é o mesmo Z. Ao longo desse ramo, eu vejo que a força está apontando em cima. Vamos colocar a força em amarelo, né? Força está para cima. Vou lá do outro lado e faça a conta do outro lado. Só a corrente está indo para a direita, o campo está saindo do papel. Faço produto vetorial, eu vejo que a força também está para cima. Então, percebe que nesse caso eu vejo que as forças não vão se anular, elas vão se somar no final das contas. Então, eu posso dizer o seguinte, que a integral, né, ser direto em df com f2 vai ser igual ao que? O i de menos a sobre 2 até a sobre 2, né, no z, de quem? A corrente, né, que tá, né, vezes o dz, que eu estou andando ao longo do z, né, ao longo do dz, produto vetorial a z, que é o campo, que está mais a mesma coisa, né, mais i, onde que está apontando a corrente, né, integral de menos a até a sobre 2 na direção z, produto z na direção x, né? Isso daqui, cara, também vai dar zero, tá? Foi os dois caras que a gente analisou, já daria zero. Já no ramo 1 e 3, né? B, né? Em módulo. Só que em cada lugar ele é, né? Então o I vai ter em 1 vai dar a força, vai ser integral vetor B. Isso daqui vai dar I embaixo Y, né? Então é de menos A sobre 2
até mais A sobre 2, né? dy, né? Na direção y, produto vetorial com será corrente que está andando na direção y. Produto vetorial com o campo. Ah, mas ele está apontando para menos Ka sobre 2, né? Que está apontando na direção x. Produto vetorial, né? Faço as continhas, vai dar menos 1 Ka sobre 2, integral de menos A sobre 2 até A sobre y, né? E isso daqui, ó, produto y com x dá menos z, né? E isso daqui, o produto vetorial, portanto, né, deu menos z, tem que fazer integral em y, da y, né, que vai dar o tamanho a. Né? Então vai dar i, k, a com outro a vai dar a quadrado sobre o 2 que já estava. Né? Na direção z, menos que está aqui na frente, mais, né? Então dá na direção z. Ou seja, como eu tinha simplesmente fazendo uma análise, está apontando na direção para cima, na direção de z positivo. Né? No nosso desenho aqui, olha para onde aponta o z lá com caneta verde. Né? Faça a mesma coisa para o eixo lá de cima. Né? Então, a força igual a I integral L. Opa. Ficou feio. Isso daqui, né? I dl produto vetorial com o campo. Isso daqui. Bom, a corrente está na direção contrária ao y, né? Então vou colocar um menos aqui. Integral em y a sobre 2 até a sobre y. Bom, menos junto com a corrente. Né? Produto vetorial com campo. Ah, só que lá em cima o campo está saindo na direção x positivo. Então, daí, né? No máximo, né? X. Na direção x. Faz o produto vetorial, essa vai dar menos i Ka sobre 2, integral de menos A sobre 2 até A sobre 2. Y, produto vetorial dá então isso daqui dy que multiplica menos z. E a hora que eu faço integral vai dar y, né? Menos A sobre 2 até A sobre 2 vai dar 1A. Já com dá Ka ao quadrado sobre 2, menos com menos vai dar. Tá? Na direção z. Percebe? Soma-se com o resultado anterior. Portanto, a força sobre a espira vai ser igual ao quê? I a quadrado na direção z. Achamos a força sobre uma estampa um pouco variável, né? Bem, percebe que não tem jeito, você tem que fazer as contas certinhas, tomar cuidado com o produto vetorial, lembrar de fazer direitinho o produto vetorial, não tem erro. Né? Só respeita o sinal, respeita a hora de fazer a conta com o produto vetorial, que ele vai te dar correto o resultado. Não tem que ter medo, mas tem que fazer a continha. Né? É um caso assim, digamos, bastante simples, bastante trivial esse exemplo, mas que eu acho que é interessante a gente fazer ele por inteiro. Tá? Na segunda parte da aula, a gente vai começar a falar sobre a lei de Biot-Savart, que é uma forma de se calcular por elementos infinitesimais de corrente
o campo. Então, cada elemento infinitesimal de corrente, a gente vê que ele gera um certo magnético. Né? A gente não vai entrar nos detalhes de cada, mas isso tem os trabalhos do Jean-Marie Ampère, que demonstrou que isso seria uma possibilidade. De uma forma muito experimental, ele conseguiu criar uma descrição de como deveria ser o campo, e o Biot, que são contemporâneos, eles acabam criando para essa lei. Então, lei de Biot-Savart. Então, se alguém tiver interessado em falar, puta merda, mas eu queria saber como que esses infelizes chegaram à conclusão, né? Então, lembre-se que a lei lá de Coulomb, né, apesar do nome do Coulomb, foi porque ele fez os experimentos, mas a do 1 sobre R2 veio de um outro personagem, né? Aqui, o Jean-Marie Ampère todos os experimentos e tudo mais, mas quem dá o formato, quem propõe o formato foi o Biot-Savart. Então, não falei, não ficou sendo a lei de Ampère, mas a lei de Ampère tem uma lei também, ele vai ser também homenageado, mas por uma outra expressão mais geral, tá? Uma expressão geral de se contracampo magnético, né? Seria a lei de Ampère. Vamos olhar a lei de Biot-Savart para correntes estacionárias, tá? Estacionárias. Acho que a gente depois pode fazer alguns argumentos que seria no caso de correntes não estacionárias, tá? O tempo, daí a gente tem que tomar um pouquinho mais cuidado, tem mais termos que a gente deveria incluir, isso vai entrar mais tarde no curso. Tá? Então, a gente pode fazer um paralelo, né? Vamos fazer um paralelo que cargas ou cargas estáticas, né, levam os eletrostáticos, né? Ou seja, o E. Que a gente calculou. Aqui, a gente vai ter que correntes estacionárias vai levar a campos Bs constantes no tempo, né? Isso dá espaço à nossa magnetostática. Por quê? Porque a gente vai ver que se o campo variar, né, de alguma maneira se variar, vai ter indução. A gente vai ver que vai ter mais coisa aparecendo. Então, portanto, a gente vai tratar de coisas estacionárias nesse sentido. Então, vamos começar de uma forma bastante simples, olhando um fio, né? E aí a gente diz o seguinte: está entrando uma corrente aqui, e está saindo a mesma corrente lá, de tal forma que de fuga é igual a zero. Então não sai nada por essas paredes, né? A gente perde corrente no meio o que chega sai contabilizado. Então o I out, o que é se I é igual a constante. Não tem nenhum gerador, não tem nada de nada ali, né? Então eu vou poder dizer, nesse caso, dt, porque a hora que eu tento variar um pouquinho a densidade de corrente interna, já chegou alguma outra carga para ocupar o lugar. Então, no tempo, a densidade de carga ali não variável, ela fica zero. Ou seja, quando a gente começou a conversar lá, o filtro, por exemplo, pode se considerar neutro. Ele não carrega, ele não fica carregado. Tá? Isso nos leva da equação de continuidade
que o divergente do J é igual a zero. Ou seja, que a densidade de corrente, né, o divergente da densidade de corrente não está variando. Isso vai ter uma consequência extremamente importante, porque a gente vai poder dizer o seguinte: qual é o campo gerado por essa corrente constante que passa nesse objeto, né? A gente vai tratar primeiro de um sistema unidimensional e depois a gente pode tratar de sistemas bidimensionais e tridimensionais, sem problemas, sem perda de idade. A equação de Biot-Savart vai poder ser estendida. Mas primeiro vamos considerar o campo magnético gerado por uma corrente constante num fio. Campo magnético gerado por constante no fio. Tá? Num fio. É o caso mais simples. E é para casos mais complicados. Então vamos considerar o nosso sistema aqui, considerar o nosso fio. Vamos mudar de cor. Sorry. Considerar o nosso fio aqui, passando uma corrente I, tá? No fio. E aí vamos considerar que a gente encontra essa quantidade de corrente por R linha, né? Na mesmo espírito, né? Onde que está a corrente fonte que vai gerar o campo? Encontrada aonde está a corrente, ou seja, por R linha. Só que em cada ponto que eu acho, né? Essa andando, ela estima um aumento circular numa direção DL específica, linha, porque é aonde está o fio, tá? Então ela está apontando, né? Percebe que aqui eventualmente é numa direção, ela estaria apontando diferente, né? Estaria apontando para lá, ó. DL linha aqui num outro ponto, tá? E digamos que eu queira ver num ponto aqui. Então, esse é o ponto R do espaço que eu tenho meu campo. Então, o importante vai ser a distância onde está essa corrente no fio para o meu ponto de interesse. E esse vetor é o vetor de diferença entre R e R', ou seja, Hélio de guerra, R estilizado, onde R estilizado é igual a R', como a gente já viu, está cansado de ver. E aí, sem demonstrar como o Biot e o Savart chegaram a essa expressão, a expressão é μ0i, onde μ0 é uma constante de permeabilidade magnética do vácuo, ou seja, isso daqui vale no vácuo, então o campo gerado numa região de espaço onde não tem material, né? Aí a gente se material nessa região vê quanto que a gente polariza esse material, mas não polarização elétrica, mas seria polarítica. Tema do capítulo 6, dividido por 4π, tá certo? De linha, produto vetorial com o nosso R estilizado chapéu, ou seja, o vetor direção do R estilizado, não o vetor em si, dividir R estilizado ao multiplicar lá em cima por R, pelo vetor mesmo estilizado, eu posso colocar o módulo do cubo embaixo, como a gente fazia no caso da lei de Coulomb. Percebe que ele, de certa forma, parecido, ele tem uma de Coulomb, assim, sabe? Ele chama o Coulomb 1 sobre R2, né? Só que a direção para onde aponta esse campo depende e também está ligado com a direção
dr R estilizado no espaço. Então, de certa forma, digamos que ele não é tão distante do que seria, tá? Então, de certa forma, digamos, é um primo. Essa lei de aqui é lei de Biot-Savart. Tá? Para quem quiser saber sobre história disso daqui, do eletromagnetismo, e particularmente toda essa parte, tem uma tese que vocês conseguem encontrar no Instituto de um aluno do professor André Assis Koch, acho que o nome dele foi João, eu até fui membro da banca de doutorado. E essa tese depois virou um livro, que é uma tese que foi baseada nos documentos históricos, acho que no Louvre, né, dos documentos do Jean-Marie Ampère, que foram traduzidos e compilados e comentados pelo João, autor dessa tese, e que depois virou um livro que ganhou o prêmio Jabuti de melhor edição, livro científico daquele ano. Bem bacana. E é bem legal você ver como era rudimentar a noção de produto vetorial e etc., R-chapéu e etc. Tudo que a gente tem hoje, modernamente, para matemática, né, para o cálculo vetorial, era alguma coisa muito... Mas você vai ver os cossenos diretores aparecendo lá o tempo todo, um deles. E aí aparece a lei deles, Ampère, que traduzido na nossa forma de cálculo vetorial moderno, aí a gente escreve dessa maneira, né? dl vetor R chapéu dividido por R estilizado chapéu por R estilizado ao quadrado. Bem legal. Né? Mostrar como que evoluiu, como que chegaram a essa lei. Foi basicamente com muita experimentação, olhando para o que era a parte da eletrostática, né? E aí eles conseguem perceber uma similaridade, uma dependência com o R2 desta maneira. O B não, antes, desculpe. Vamos mudar isso daqui. O nosso μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 newtons por ampere quadrado. Essa é a unidade. Dessa maneira, ele dá ampere metro, né, em unidades do sistema internacional, ou em Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla, ou em Tesla, né? Esse é o campo magnético. Quando você calcula o sistema internacional, ele vai sair em newtons por, ou você simplesmente pode chamar essa unidade de... Né? Muito bom. Vamos calcular, vamos pegar já um exemplo. Um exemplo 5.5, que é um exemplo bem instrutivo e relevante para aquilo que a gente vai querer fazer, que é o seguinte: eu vou pegar um fio infinito passando uma... Então vamos fazer o fio vermelho todo, vai. Então um fio infinito, ou não infinito, um segmento de fio, vai. Não vamos fazer infinito não. Depois a gente faz infinito. Vamos fazer um fio passando uma quantidade de corrente I que passa nesse fio. E vamos pegar um elemento dl aqui nesse ponto e vamos calcular exatamente no ponto médio, e esse ponto aqui, P, vamos calcular quanto que é o campo magnético por esse segmento de fio. Né? Então aqui vai ser, como a gente sabe, R linha, tá certo? O nosso
R' não, o estilizado. O meu vetor que vai encontrar o pedaço de elemento, ele vai estar apontando aqui, ó, mas eu não vou desenhar esse. O vetor R vai ser esse, né, que eu acabei de desenhar. E o nosso vetor R', né, por exemplo, do caso aqui, ó, esse vetor R', vamos fazer em vermelho, em preto, né, o vetor, né, seria o L' aqui, ó. E aí, nesse ponto, por exemplo, eu estaria olhando para um pequeno pedacinho DL' aqui também, né? DL' aqui. Vamos tirar isso daqui para não parecer que é módulo, né? Ups, né? Esse pedacinho aqui seria um DL', mas que está nessa posição, né? Então aqui o vetor R estilizado é esse daqui, ó. Estilizado é esse, né? Eu vou dizer, por exemplo, o nosso ângulo é alfa. O vetor é DL, né, para onde está correndo a corrente, linha, né? Linha, DL. E isso é estilizado, né? Tem esse ângulo alfa. Percebe que do outro lado aqui, ó, o ângulo alfa é esse. Oh. Percebe que aqui é o ângulo alfa. Mas eu vou usar, por exemplo, depois, esse ângulo θ, que ele vai ser útil mais lá para frente, θ. E eu vou dizer que essa distância é a distância perpendicular, né, aqui, que é exatamente a distância, a menor distância entre o ponto P e o fio, nesse caso, né? Então eu vou tomar como uma posição aí, né, a menor distância, né? Se a gente fizer o elemento que é calculado para esse pequeno pedaço de fio aqui, a gente vai ver que vai dar um dB saindo aqui do papel, né? Realmente a distância S aqui, ó, se eu calculasse aqui embaixo, eu veria que aqui daria entrando na página. E você pode olhar isso com a regra da mão direita, né? Coloca o seu direito apontando na direção da corrente e os seus dedinhos, ó, vão apontar lá em cima, saindo, né? Apontando para o teto da sua casa. No caso aqui, como eu estou com o tablet apoiado na mesa, estou vendo que está saindo lá em cima e os dedinhos rodam e entram na página aqui embaixo da minha mesa, né? Se eu apontar, como eu estou apoiado na mesa, eu estou dizendo isso, né? E a regra da mão direita já me diz para onde que deveria estar apontando os campos. Mas é claro, isso deve sair da mente, né? Então, de novo, vamos fazer a conta. O que a gente precisa lá é quanto que é dl vetor r, né? Para fazer a conta. E a gente r e o nosso dB, onde aponta, né? Eu não vou pegar ele, né? Eu vou pegar só um. Ele é esse dB pela lei Biot-Savart, voltando aqui, ó, μ0i sobre 4π, né? Então, μ0i 4π, eu estou partindo só um elementozinho, né? Então, é o dl para o chapéu. Então, ó, quando eu faço produto entre o dl e o r, chapéu não, o r estilizado, eu vejo esse daqui estilizado chapéu, ó, vamos colocar aqui, ó. Isso daqui é o R estilizado chapéu. Eu vejo que o produto vetorial entre DL e estilizado chapéu é o alfa. É seno de alfa, tá certo?
E isso tudo é dividido pelo R estilizado ao quadrado. Tá aí, a gente tem o nosso elemento de campo. O seno de alfa é cateto oposto, que é dividido pela hipotenusa desse triângulo que está aí, desse triângulo retângulo. Né? Quem é hipotenusa? Hipotenusa é exatamente o nosso R estilizado. E quem é o nosso R estilizado? Estilizado é nada mais do que Pitágoras aí, ó. Mais L' ao quadrado. Do lado de cá ele seria negativo, mas tudo bem, como eu estou levando ao quadrado, não importa, né? A meio. Né? E esse é o nosso R. Então, olha só. O seno, né? Que está ali é o S dividido pelo R estilizado. Então, vai dar o nosso dB. Vai dar o quê? μ0 copiando, 4π. O dl é linha, né? O dl linha de alfa é S sobre R estilizado. Com R estilizado vai dar ao quadrado, vai dar R estilizado ao cubo aqui embaixo. Tá vendo? Então, portanto, isso daqui dá μ0 sobre 4π I vezes S, né? Linha sobre quanto que é esse R estilizado ao cubo? S ao quadrado mais L' ao quadrado elevado a 3 meios, certo? Né? Se R estilizado é meio, R ao cubo é a 3 meios. Eu tenho que integrar. Se eu integrar agora, desde o x mínimo que está aqui, máximo do meu dl, digamos que o fio está na direção x, né? Digamos que isso daqui é um x. Então, eu vou exatamente saber fazer essa conta aí. Né? Então, vamos lá. Ó. O B vai ser igual a μ0i sobre S2, então tem um S ao cubo de lá, né? Integral, eu vou do menor x possível, né, menos inicial, até o x positivo do outro lado final, que eu não vou dizer ainda quanto que é, né? Então, como eu tirei um S ao quadrado da raiz, né, ficou ao cubo, cortou com o S que já estava lá em cima, ficou então S ao quadrado só. De quem? De 1, né? Vou deixar o L ao quadrado aqui, né? O L' ao quadrado dividido pelo S ao quadrado. Meios. E aí vai ficar claro por que eu fiz isso. É para poder conseguir integrar, né? Então, olha só. Uma transformação de variável fazendo L' sobre S igual a tangente de θ, né? Isso vai me dar que dl liso é S derivada de tangente, é secante ao quadrado de θ dθ. Né? Então, elemento. E eu sei que 1 mais tangente ao quadrado de θ, que é exatamente o denominador, isso daqui é secante ao quadrado de θ. Pode ser a principal de trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, divide tudo por cosseno ao quadrado, você vai chegar a essa relação. Né? Ou seja, o meu B, eu vejo que vai ser μ0i sobre S2 integral, né? Como eu mudei de L para θ, né? Então vai ser θ inicial até o θ final, né? S ao quadrado de θ dθ é o dl', e embaixo ali secante ao quadrado elevado a 3 meios, que vai dar secante ao cubo, né? Cortou o meio lá, vai dar ao cubo.
de θ. E isso daqui vai dar μ0, travou, sobre 4πs, integral de θ inicial até θ final, cosseno de θ, né? Porque vai sobrar esse secante ao quadrado com esse secante ao cubo, vai ficar 1 sobre secante e 1 em cima de θ, né? Integral de cosseno é seus limites. Portanto, ó, o B μ0i sobre 4πs de θ final menos seno inicial. Esse é o módulo do campo do fio, né? Se eu quiser calcular em um certo ponto quanto que vale, vai dar exatamente isso. É só calcular, vai dar isso. Agora, percebe o seguinte: se final, né, for mais infinito e o x inicial for igual a menos, ou seja, um fio infinito dos dois lados, isso me leva que o θ final 2, né? E o θ inicial vai ser menos o π. Então, a hora que eu volto na expressão, ó, seno de π sobre 2 dá 1. Seno de menos π menos 1, então menos com menos dá mais, dá 2. Então vai dar μ0i 2, 4πs, vai dar o quê? Nesse vai dar sobre 2πs, né? E para onde ele aponta? Ele aponta nessa direção que eu estou chamando de, lá no nosso desenho, sei lá qual seria, porque depende, né? Saindo da página e entrando na página. Olhar agora o fio, né? O fio saindo aqui da página, né? Esse é o fio, vou fazer em vermelho, ó, saindo aqui da página, e eu traçar um raio S aqui, ó, nesse circuito, esse daqui é a direção φ, ó. Então é φ aqui, φ, e φ aqui embaixo rodando, para cá ele tá para cá, aqui ele tá rodando aqui em torno, rodando o tempo todo aqui, ó, com esse módulo. O campo é um campo que está em torno do fio, cujo módulo a uma distância S constante é isso, μ0i sobre 2πs. Tá? Esse é um resultado importante que a gente vai acabar usando ele em inúmeras maneiras e muitas vezes. É claro que isso daqui a gente calculou na raça, fazendo. A gente vai ver depois, na aula que vem, que existe uma maneira muito simples de calcular isso usando a lei de Ampère, né? Mas antes de chegar lá, vamos calcular coisas simples agora. Então, calcular a força que um fio de corrente gera sobre outro. Que foi lá o inicial, um dos mais importantes do Jean-Marie Ampère, né? Foi mais ou menos como ele começou a estabelecer as bases do eletromagnetismo, foi fazendo esses experimentos, né? Então, o fio correndo entre I1 aqui, na direção Z, vamos dizer que essa daqui é a direção Z. Vamos dizer que essa daqui é a direção X, chapéu, XY, o Y está entre, ó. Esse daqui é o Y entrando na página. O Z está apontando para cima. Tá? E vamos dizer que eu tenho um outro fio aqui, paralelo, também com corrente na direção, né?
na mesma direção, só que agora eu vou dizer que aqui corre uma corrente I2. Só que eu vou dizer o seguinte, que a distância entre dois fios, né? E vamos dizer que é dois fios infinitos, tá? Dois infinitos, né? Dois fios infinitos. Como que daria? Quanto que daria a nossa corrente? Então, pela regra da mão direita, o φ 1 sobre o φ 2, o campo magnético, vamos desenhar aqui, ó. Ele está entrando aqui e saindo aqui do outro lado, obviamente, aqui ele estaria saindo. Se o fio tiver, né? Que estaria saindo do lado de cá, tá certo? Então vamos olhar com essa distância D, quanto que daria a força? Para onde? A gente já sabe que fios com correntes paralelas, eles se atraem, antiparalelas, eles se repelem, né? Vamos ver se dá isso mesmo. É igual a I, produto vetorial, dl, né, em 2, comprimento, vezes o campo B, lá na posição 2. Na posição 2, mas devido ao campo gerado pelo fio 1. Por isso que eu vou chamar de posição onde está o fio 2. Tá? Então isso daqui vai dar o quê? A força no fio 2. Tá? Fio 2 vai ser a corrente que passando no fio 2, integral do comprimento todo do fio 2, produto vetorial com o campo infinito que a gente acabou de calcular, da μ0 no fio 1, dividido por 2π, em que distância? O S, no caso aqui, é o nosso D, né? E para onde aponta? Né? Tá na direção, o campo na direção Y. Vamos ver. X, Y. Não, o Y tem que estar entrando no papel. Desculpe aqui, ó. Para dar o produto vetor certo, ó. X por Y dá na direção Z apontando para cima. Na direção Y aqui, ó. Entrando na página. Né? Entrando na página. Passa esse produto vetorial, ó, a força em 2, né? E faça a ação. A hora que vai dar o I2, né? Não, vamos lá completar. Vamos completar. Sorry. Vai dar μ0 I2, né? Sobre 2πd, né? O produto vetorial entre 2, que está apontando na direção Z, com o Y, né? Então, ó, Z por Y, que está entrando menos X. Daqui dá na menos X. Ou seja, a parecinha, ó. Tá aqui, ó. Força em 2. Tá? E é claro que essa força em 2 vai depender de quanto eu integrar de dl2. Então, nota que, como eu tenho fio infinito, se eu integrar o fio inteiro, né, eu vou ter uma força infinita. Né? Então, eu posso calcular uma densidade de força, comprimento, que vai ser exatamente essa. Né? Pegando só um pedaço, a gente vai ter uma densidade de força por unidade de comprimento. Nota que era aquilo que a gente esperava, uma força sobre o 2 na direção do fio 1. É claro que se eu fizer a conta da corrente 2 sobre o fio 1 e calcular qual é a força no fio 1, a gente vai ver que é o mesmo força de mesmo módulo, porque é o produto de I por I, né? Então não importa, os I's podem ser diferentes, mas no final das contas a força vai ser igual. Só que apontando agora na direção de X positivo, né?
seja, atraindo, apontando para a direção do fio 2. Tá? Claríssimo, né? Claríssimo, tranquilo. Pessoal, vamos fazer mais uns exemplozinhos aqui, para a gente dar uma continuidade. Eu acho que vale. Vamos pegar o exemplo do 6 do Griffiths, né? Do Griffiths, e vamos fazer ele, porque ele é um pouquinho mais complicado de visualizar. É um exemplo bastante canônico, mas um pouquinho mais difícil de visualizar. Vale a pena fazer. Então eu vou ter uma espira circular de corrente, passando uma corrente I aqui, ó. Tá correndo uma corrente aqui, uma espira circular de corrente, e eu quero calcular quanto que é o campo aqui em cima. Tá? Então, olha só, quanto de corrente que está correndo, ó, né? Aqui é preto, vai. Pelo meu vetor R', aqui, que é igual a R na direção R chapéu, é o raio da minha espira, tá aqui. O DL' em vermelho tá aqui. A direção entre o R' vetorial aqui e o DL é 90 graus, tá? É óbvio, né? 90 graus aqui. Mas o que me interessa é o R estilizado aqui, ó. Né? É o R estilizado. Que olha, o R estilizado faz um ângulo também de 90 graus com o DL'. Também faz um ângulo de 90 graus. Só que ele está deitadinho, ele está meio que deitadinho aí, né? Mas ele também faz um ângulo em 90, ó, desculpe, em azul. 90 graus aqui, ó. Tá? Agora, o ângulo entre o meu vetor R' estilizado chapéu e o R' não é, tá vendo? É esse θ aqui, ó. Na verdade, deveria ser de fora aqui, né? Porque ele está apontando para fora. Suplemento, né? Seria 180 menos θ. Esse é o ângulo mesmo que importa, tá? Agora, o legal é que o campo magnético que vai aparecer aqui, ó, se essa daqui for a minha direção Z, quer dizer que aqui é a minha direção Z, né? O campo que vai aparecer aqui, ó, está coplanar com esse cara aqui, ó, com esse vetorzinho, como chama? Com R estilizado, só que um ângulo θ aqui. Esse daqui é o meu dB, estou procurando. Então, o meu dB vai ser o quê? μ0i sobre 4π, né? dl do vetorial com estilizado dividido ao quadrado. R estilizado chapéu, né? Agora, ó, R estilizado chapéu, como a gente tentou explicar aí, ele é perpendicular linha. Olha que bacana, né? Ele é perpendicular, então vai dar, o seno de θ vai dar 1 aí, né? 90 graus. Só que nota, componente horizontal, né? Se eu olhar chapado esse cara aqui, ó, se eu olhar o Z chapado aqui, vamos fazer assim, um Z, aqui esse meu DL, aqui é o meu circuito, aqui é o campo, o I andando lá para dentro, aqui ele chegando para cá, e eu estou olhando para cá, esse daqui é estilizado.
Tá? Isso daqui a gente chamou de θ, né? Então isso daqui é o comprimento, se aqui é 90 graus, se aqui é 90 graus, né? Isso daqui é o complemento, então isso daqui também é θ. Esse daqui é o dB. Isso daqui é o dB. Nota que a hora que eu calcular do lado de cá, eu vou ter um aqui, ó. Eu vou ter um outro dB. Devido a esse elemento que está aqui rodando do outro lado, diametralmente oposto, correndo lá atrás, ó. Né? Então percebe que a hora que a componente no plano, que está no plano, ela só vai sobrar a componente vertical. Então a componente horizontal, ó, horizontal de dB se cancela, sobrando apenas a componente paralela a Z chapéu, direção Z. Então eu tenho que pegar o cosseno de θ, né, do dB. Então, ó, tem que pegar o cosseno de θ. Então vai dar, de verdade, o campo que, né, M0 I sobre 4π, o cosseno de θ, a projeção, dividido, né, por R estilizado ao quadrado, e eu vejo que o campo só vai ter na direção Z. Ou seja, eu já determinei para onde que aponta o campo. Agora é só calcular, né? O B0 π cosseno de θ, que é constante o tempo todo, a hora que eu faço a volta, sobre R estilizado ao quadrado, né? Integral de dl. Quanto que é o comprimento? É 2πr, né? É 2πr. O raio do nosso estudo da... Tá? Corto 2πr com o cara aqui, ó. 2 aqui. E aí, a hora que eu faço a conta... Isso daqui é vetorial. Isso daqui é vetorial. A hora que eu faço a conta, final, o B vai dar μ0 I R cosseno de θ dividido por R estilizado ao quadrado. Opa, mas pode ver que de θ é igual a R dividido Z a distância mais R ao quadrado a meio. Né? Que aí, olha aqui, olha aqui, ó. R estilizado, a hipótese que está aqui no desenho de baixo, é o quê? É o raio. E aqui é o Z, ó. Aqui é o Z. É a altura. Né? Quadrado mais quadrado, né? Raiz. Tá lá. Né? Cateto oposto, cosseno é cateto oposto, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Adjacente ao θ. Temos o cosseno, e como temos o R estilizado, que é o que está embaixo, aí fica fácil, né? Ele é, portanto, na direção Z aqui. O nosso B é μ0 I. Aí, o R com o R do cosseno ali vai dar R quadrado, dividido por 2, né? Tinha esquecido do 2 aqui. Ele já tinha cortado. E aqui, ó, quadrado, mais R quadrado, meios, na direção de G chapéu. Calculamos o campo magnético.
Tranquilo, pessoal, calcular esse probleminha? Esse daqui vocês calcularam lá em Física 3. Imagino que vocês, né, a gente calculou de novo aqui para vocês. Mas gostaria de perguntar para vocês aí, acompanhar. Não entendeu o que eu fiz? Não faz ideia como que chegou esse resultado? Ah, beleza, Lucas. Lucas está dizendo que está tudo certo, mas eu gostaria de saber dos outros, né? Carlos Donizete, tudo? Ah, vai revisar o cara. Tudo bem. Para os outros, isso vale também, né? Para quem não conseguiu acompanhar, seria bom dar uma olhadinha. Seria bom dar uma olhadinha. Pessoal, só fazer um último comentário para a gente terminar a aula, né? Podemos analisar a lei de Biot-Savart para os casos de superfície e volume. Então, para a superfície corrente passando, a mesma lei, a única coisa que eu vou trocar é o I, né? Vou trocar pela densidade de corrente, né? E em vez de eu calcular L, né? Que fazia ali, lembra que era um DL, onde estava a corrente, né? Agora não, a gente está dizendo que a corrente está naquela direção do K, do vetor K. Produto vetorial com o chapéu dividido pelo R estilizado besteira. Pelo E estilizado ao quadrado. O importante é que eu vou calcular em toda a superfície onde tiver corrente, densidade de corrente, tá? Então isso daqui para uma superfície corrente. Tá vendo? E não um fiozinho de corrente. Então, em vez de você ter um fiozinho, uma espira, se você tiver um disco, né, com corrente ali, um disco girante, ele também vai gerar um campo, né? Esse cara que a gente fez aqui, no anterior, foi um espira. Foi uma espirazinha, anel, né? Um anel de corrente. Agora imagina que fosse um disco de corrente girante. Exemplo que a gente fez algum tempo atrás, na primeira parte da aula, né? Lembra que dependia da distância ao centro? A mesma coisa. Se a gente tiver aquele caso, a gente pode usar o K em cima, dado por um disco girante, carregado. Olha que legal. Mesma coisa para o volume. Agora, para o volume, fácil. A gente vai fazer o seguinte, μ0 sobre 4π, integral, só J. Densidade de corrente volumétrica, naquele volumezinho. Produto estilizado, né? Chapéu dividido por R estilizado ao quadrado. Só que agora eu vou em todo o volume, né? Ou que tiver carga, que tiver essa minha densidade de corrente. Então, em vez de eu falar, olha, eu tenho um fio, um catatal de um fio, né, gigantão ali, grossão, passando, está mais próxima do centro, outra está mais. Imagine um fio, né, uma espira, imagine uma espira, como no caso daqui, só que em vez de ser imagina que é um fiozão grosso. Percebe que agora a sua vida complicou para você fazer a conta, né? Deu uma complicada na sua conta, tá? Mas é isso que eu estou tentando dizer, né? Diferentes regiões, você pode pensar em usar, em aplicar esse conceito de densidade e usar isso para calcular. Basta você escrever o J, fazer as continhas e fazer a integração.
Então, esse segundo seria para um volume de corrente. Tá? E ambos vão dar certo, né? Funciona. A gente pode ficar tentado, né? A tentação, né? De tentar usar, podemos ficar tentado. Bom, assim, tentados mesmo, tentados, né? A usar de R igual a μ0 QV vetor R sobre R2, né? Para uma carga em movimento, tá? Isso dá grande aqui, ó. Isso daqui tá conceitualmente errado. Na verdade, a lei de Biot-Savart só funciona para correntes constantes cujo divergente é igual a zero no espaço, entendeu? A carga sai, tá andando ali, ou no lugar, tá constante, é igual a zero, etc. Se eu tentar usar isso daqui para uma carga em movimento, falar, não, mas uma carga em movimento é uma corrente, é carga vezes pelo tempo, né? Então uma carga viajando com uma certa velocidade v, eu posso usar para tentar campo magnético gerado por essa carga. Está conceitualmente errado, não vai funcionar, né? De fato, né? Para a velocidade, né? V constante e para o módulo de V igual a constante, não acelerado, tá? Não acelerado, constante. E o módulo de V muito menos. A equação acima é aproximadamente correta. Ela não é correta, tá? Mas ela é correta. É quase correta. Né? Para casos relativísticos, ou acelerados, então isso daqui é lá no capítulo 10, você vai ver que como o movimento acelerado emite radiação, emite luz. Laboratório síncroton aqui do lado, entendeu? O que é o síncroton? É uma carga em movimento, correndo dentro do anel lá, do túnel lá, viajando, né? Numa velocidade muito alta, próximo da velocidade da luz. Enquanto ele está viajando na velocidade constante, ele não emite radiação. Gera um campo elétrico, campo magnético em torno dele. Só que esse campo ele não descobre, ele vai meio que em cima, montado na partícula. Ele vai para onde a partícula vai, ele vai junto. A partir do momento que ele sofre uma aceleração, ele se desprende da partícula, vamos falar assim. Vai do campo magnético e do campo elétrico que vai viajar no espaço. Na forma do quê? Na forma de luz. Assim que a gente, de certa forma, pode pensar em gerar luz. Você imaginar gerar luz, né? Cargas aceleradas emitem radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética é de um campo elétrico e um campo magnético oscilando. Tá? Então é muito interessante fazer essa observação, porque percebe,
cargas em movimento não dá para você pensar em usar, ou cargas em movimento, não dá para você pensar em dizer que é uma corrente e usar a lei de Biot-Savart de forma igual. A gente fica propenso. O nosso amigo me ajudou. Ficamos propensos lá. Obrigado. Obrigado, Carlos. Propenso. Ficamos propensos a usar. Podemos, né? A forma correta a gente só vai vê-la no capítulo 10. Mas a gente vai ver que não é tão desgraçadamente errado essa coisinha que eu coloquei aí na caixinha. Tá certo? Tem um exercício aí para como seria dar um fio com uma densidade de corrente lambda, um fio infinito, com lambda em um, lambda no outro, e pegar os dois fios e viajarem com uma velocidade v, um paralelo ao outro. Então vai ter uma densidade de carga lambda em um fio, lambda no outro fio. Então a gente fala, opa, né? Carga e carga, um repele o outro, né? Força elétrica, né? Mesma carga, repele, né? Agora, se a gente imaginar que são duas correntes, né? A gente vai ter o lambda vezes o v, né? O lambda vezes o v daria a corrente. Então, daria a corrente que está viajando, e a gente poderia calcular qual é a velocidade v para que a força de atração magnética de um outro fio paralelo fosse exatamente igual à força de repulsão elétrica. Aí você vai fazer umas continhas, você vai ver que essa velocidade v vai dar exatamente igual a c, igual a velocidade da luz. Ou seja, você nunca vai conseguir fazer nada viajar de fato na velocidade da luz. Esses fios viajando para contrabalançar. Então, ou seja, a elétrica sempre vai vencer. Sempre vai vencer nesse caso. É um exemplo interessantezinho para tentar imaginar essa situação. Esse daí é o problema 5.12, que está lá no livro, notas de aula. Eu faço nas notas de aula, ainda mais tempo, mas eu vou colocar na internet, vocês dão uma olhadinha, e é o exercício do livro também, o 5.12. É interessante que nos mostra assim como a força campo elétrico é uma força mais poderosa do que do campo magnético. Isso até para você tentar a magnitude, né, o módulo das forças geradas pelos campos de diferentes naturezas. A elétrica sempre está vencendo. Ficando por aqui, na aula que vem a gente olha o que acontece com o divergente do campo B e o que acontece com o rotacional do campo B. E aí a gente vai conseguir escrever mais duas equações, de certa forma, da Maxwell. Ainda incompletas, tá? Ainda totalmente incompletas. Vai já começar a evoluir um pouquinho mais nos nossos conceitos das equações. Então, para a aula que vem, basicamente, a gente vai olhar o divergente de B, rotacional de B e as suas implicações. Uma das implicações do rotacional de B, a gente vai ver, vai ser basicamente a lei que a gente vai escrever. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Estou encerrando a aula. Se tiverem questões, a gente pode responder.